alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. E leiam também os slides que acompanham esse texto de apoio. Nós aqui não repetimos o texto da revista. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, já viram o vídeo do comentarista do trimestre, e a nossa proposta aqui é dar um complemento para que os irmãos possam melhor estudar a lição da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos das lições bíblicas da faixa de adultos. O portal Escola Dominical também publica textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós publicamos também leituras diárias da faixa dos adultos, da faixa dos adolescentes também, e para com breves meditações dos textos que estão sugeridos pelos comentaristas nas lições respectivas. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão tirará suas últimas dúvidas a respeito da lição. O irmão também é nosso convidado a assistir presencialmente a esta reunião, que se realiza na sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na Rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai estudar a palavra do Senhor na casa do Senhor. Nós estamos dando início ao 3º trimestre de 2025, quando nós vamos estudar o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós temos agora um trimestre temático bíblico, podemos dizer assim, porque vamos estudar um assunto que é a igreja em Jerusalém. Mas este assunto está praticamente circunscrito ao início do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja em Jerusalém foi a primeira igreja local a existir. Foi o primeiro lugar onde se manifestou a igreja na face da terra. E não se manifestou por acaso, né? Jesus quis que a igreja começasse em Jerusalém. É o que nós vemos no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus determinou que os seus discípulos ficassem em Jerusalém. A igreja deveria nascer em Jerusalém. O próprio livro de Atos dos Apóstolos, como ensinava o saudoso pastor e teólogo Russell Shedd, ela começou em Jerusalém. O livro de Atos dos Apóstolos
ele nos mostra a história da igreja de Jerusalém até Roma. E o versículo-chave do livro de Atos é Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a igreja, ela começa em Jerusalém por ordem do Senhor Jesus. E não por acaso, porque Jerusalém foi o lugar escolhido por Deus para que Israel o adorasse. Nós vemos a escolha de Jerusalém como o lugar onde Deus queria ser adorado, logo na lei. A lei já dizia que Deus escolheria um lugar para ser adorado na terra prometida. Está lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Deuteronômio 12 e 11. Então, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas e vossos servos e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele nem parte, nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Então Deus já havia estabelecido na lei de Moisés que ele escolheria um lugar para que o povo o adorasse. Este lugar foi Jerusalém. Nós vemos isto no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. Interessante, né? Deus diz a Moisés que haveria um lugar que seria escolhido, mas esse lugar só é revelado nos dias de Davi, o ascendente do Messias. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 18. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E no versículo 25, e edificou ali ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Também vemos no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, versículo 28. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. Então aqui nós vemos que Deus escolheu Jerusalém
esta eira de Ornã, o Jebuseu. Jebus era o nome antigo de Jerusalém, que tinha sido conquistada, Jerusalém, pelo próprio rei Davi. Davi havia conquistado Jebus, que até os dias de Davi ainda estava sob o poder dos jebuseus. E então Deus escolheu aquele lugar para que fosse o lugar dos sacrifícios, como estava estabelecido na lei de Moisés. Então Deus habitava em Jerusalém, a arca ficava em Jerusalém, o lugar escolhido por Deus. E é por isso que a igreja começa em Jerusalém. Jesus morreu em Jerusalém. Ele deu o seu sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade em Jerusalém. E é em Jerusalém, então, que começa a história da igreja. Por isso que a igreja mãe, a chamada igreja mãe, a igreja local, ela está em Jerusalém. E é esta igreja que nós vamos estudar neste trimestre. E por que estudar a igreja em Jerusalém? Porque o livro de Atos, onde está registrada a história da igreja em Jerusalém, ele é, ao mesmo tempo, um livro histórico e um livro normativo. Nós temos que prestar bem atenção nisto. Muitas pessoas dizem que o livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. E está certo. O início da história da igreja, os primeiros anos da história da igreja, estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos. E, portanto, o livro de Atos é um livro histórico, porque nos dá a história do início da igreja. Só que o livro de Atos não é apenas um livro histórico. É interessante, como ensinava o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, que o livro de Atos, ele não tem amém. Os irmãos podem ver que todos os evangelhos têm amém, inclusive o evangelho de Lucas, né? Que Lucas escreveu o evangelho e o livro de Atos. O primeiro volume do livro dos escritos de Lucas é o Evangelho segundo Lucas. E nós vemos que o Evangelho segundo Lucas termina assim, Lucas 24 e 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então aqui terminou o primeiro volume do livro de Atos, dos livros de Lucas. O primeiro volume dos livros de Lucas, Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos. E o primeiro volume termina com amém. Aí ele começa o livro de Atos dizendo: fiz o primeiro tratado, quer dizer, o primeiro volume, o Evangelho, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, no Evangelho segundo Lucas, que termina com amém, portanto, está concluído o livro de Lucas, o Evangelho, ele diz que foi o primeiro volume, o primeiro livro. E ali foi o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Agora, Lucas escreve o livro de Atos, que é a continuação do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Jesus começou e a igreja continua. A personagem do Evangelho é Jesus, que, cheio do Espírito Santo, começou a fazer e a ensinar. No livro de Atos, nós temos a continuação. Aquilo que agora a igreja vai fazer, dando seguimento ao que Jesus estabeleceu. Lucas diz assim: tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em
que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então aqui nós vemos claramente que Lucas diz que agora vai dizer o que os discípulos de Jesus, o que os apóstolos fizeram a partir de Jerusalém. Porque Jesus ordenou que eles não se ausentassem de Jerusalém. É por isso que esse livro é chamado, foi dado o título para ele de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Lucas registrou no Evangelho os atos de Jesus e agora vai registrar os atos dos apóstolos, que Jesus escolheu para dar seguimento à obra de Deus, para continuar o que ele vai fazer. E é interessante aqui que esses atos começam em Jerusalém. Então, se trata de um livro histórico, mas, como eu disse para os irmãos, o livro de Atos não termina com amém. Atos 28 e 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aqui Lucas está falando de Paulo, que estava preso em uma casa em Roma. É a sua primeira prisão. E não tem amém. Por que não tem amém? Ensinava o saudoso pastor Severino Pedro da Silva. Porque o livro de Atos continua sendo registrado, não mais nas Escrituras, mas no céu. Porque a igreja continua fazendo e ensinando como Jesus fazia e ensinava. O que Jesus tem para fazer, ele ainda está fazendo através da igreja, através daqueles que ele enviou, que é a igreja. É por isso que a igreja, ela é, diz o credo niceno-constantinopolitano, né? Aquele credo que os católicos romanos recitam em toda a missa e que está no apêndice da nossa declaração de fé, né? Porque é um credo de acordo com a palavra de Deus, né? Um cremos, né? Ele diz, o que diz o credo, que nós cremos numa só igreja católica cristã, né? Aliás, uma igreja santa, católica, que quer dizer universal, e apostólica. Por que que ela é apostólica? Por dois motivos. Porque ela persevera na doutrina dos apóstolos e porque ela foi enviada, a palavra apóstolo em grego quer dizer enviado, porque ela foi enviada por Jesus para pregar o evangelho. E ela vai continuar fazendo isso enquanto estiver na terra. Quando Jesus vier buscá-la, aí então ela cessa esta tarefa. Então, o livro de Atos é um volume sem ter terminado. Lucas parou de escrever aqui em Lucas 28 e 25, mas o Espírito Santo continua registrando os atos dos discípulos de Jesus que eles estão realizando até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Por isso, o livro de Atos ele não é apenas histórico, ele é normativo. Por quê? Porque ele nos traz o modelo. Ele nos traz a referência
de como deve ser a igreja. O que a igreja deve fazer? Como a igreja deve fazer? Onde a igreja deve fazer? Quando a igreja deve fazer? Tudo isso está estabelecido no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos nos mostra como deve ser a igreja, qual é o padrão, qual é o modelo que nós temos de seguir para realizar a obra de Deus. E esta é a grande diferença entre os chamados pentecostais e os chamados cessacionistas ou tradicionais ou históricos, porque a igreja tem de seguir o modelo das Escrituras. A igreja tem que seguir o padrão das Escrituras. A igreja tem de ser como é a igreja retratada no livro de Atos. A igreja tem que se organizar e tem que viver como vivia a igreja dos tempos apostólicos, porque Jesus não mudou. Hebreus, capítulo 13, versículo... Aliás, Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A igreja que ele estabeleceu é a mesma. A igreja, inclusive, é conhecida como o corpo de Cristo. E Cristo não muda. Por isso, a igreja tem que ser igual à igreja registrada no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos não é apenas um livro histórico, ele também é um livro normativo. E é isso que nós vamos estudar neste trimestre. O título do nosso trimestre é A Igreja em Jerusalém, porque a igreja começou em Jerusalém. A primeira igreja local foi Jerusalém, por determinação do Senhor Jesus. E o subtítulo do nosso trimestre diz: Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E é isso que nós vamos ver. O livro de Atos, ele além de nos mostrar o início da igreja, além de ser um modelo, a primeira igreja local foi a igreja em Jerusalém. E ela é a igreja que ocupa os 7 primeiros capítulos do livro de Atos. Os 7 primeiros capítulos tratam exclusivamente da igreja em Jerusalém. Depois nós vemos novamente referências à igreja em Jerusalém, pelo menos até o capítulo 12. E ainda no capítulo 15, nós vemos que o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião de toda a igreja para resolver uma questão doutrinária, foi em Jerusalém. Era a igreja referência. O apóstolo Paulo abriu várias igrejas no Império Romano, mas ele voltou a Jerusalém para levar uma ajuda à igreja em Jerusalém, e ele mesmo disse na Epístola aos Gálatas que por pelo menos 2 oportunidades foi a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, com os anciãos. A igreja de Jerusalém era a igreja referência. A primeira igreja gentílica, a igreja de Antioquia, ela foi pastoreada por um pastor, Barnabé, mandado pela igreja em Jerusalém. Profetas foram admoestar e exortar os irmãos de Antioquia, profetas vindos de Jerusalém. Quando houve o concílio, as cartas, as decisões foram mandadas pela igreja de Jerusalém. Então a igreja em Jerusalém, ela era a igreja referência, a igreja modelo. E assim o Espírito Santo a estabeleceu, registrando a sua história como a primeira igreja. E é por isso que nós devemos estudá-la.
não só para saber a história dela, mas para tê-la como modelo, como referência. Porque ela nos trouxe a doutrina, a comunhão e a fé como a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E as igrejas que surgiram depois foram resultado da obra missionária da igreja em Jerusalém. A igreja em Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica, que foi a base missionária de Paulo, ela foi aberta por crentes da igreja em Jerusalém, que, fugidos da perseguição, pregaram o evangelho aos gentios em Antioquia. Então, é o que nós vemos lá no livro de Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, a igreja em Jerusalém, ela deu origem à igreja em Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica. Daí a importância de nós estudarmos a igreja em Jerusalém e de tê-la como modelo, como referência, porque do modo que o Senhor estruturou a igreja em Jerusalém, é um modo que a minha igreja local, a sua igreja local, devem estar estruturadas. A capa da nossa revista, ela mostra-nos um grupo de pessoas, né? Uma imagem assim interessante. Existem, ali está meio embaçado, mas nós percebemos que existem pessoas sentadas em volta de uma mesa, e essas pessoas, assim, a imagem está distorcida, e nós temos pessoas em volta de uma mesa que não parecem estar conversando, parecem estar orando, e nós temos em destaque sobre a mesa um pão. Esta imagem nos evoca Atos capítulo 2, versículo 42, que nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Este versículo, Lucas registra depois que Pedro pregou o primeiro sermão da igreja. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro prega o evangelho, e depois que os crentes são batizados com o Espírito Santo, Pedro prega o evangelho e quase 3.000 almas recebem a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E em seguida eles são batizados nas águas. E aí Lucas diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós vamos esmiuçar este versículo na próxima lição, quando nós estudaremos o modelo a ser seguido na igreja em Jerusalém. Mas é este retrato da capa da nossa revista. As pessoas que ali estão são os discípulos. Eles estão sentados em uma mesa, estão prontos para uma refeição. E a refeição na Bíblia simboliza a comunhão. Comer e beber é um símbolo de comunhão.
Tanto que a ceia do Senhor é uma refeição. É o pão e o vinho. Então, comunhão. Então, eles estão à mesa para participar de uma refeição. Estão comendo e bebendo juntos. Isso fala de comunhão. A comunhão era uma das bases da igreja em Jerusalém. Olha o subtítulo: Doutrina, Comunhão e Fé. Então, eles estavam juntos em comunhão. Não estão conversando. Devem estar orando para se alimentar. É isto que nos dá a entender a ilustração. E aqui nos mostra que a oração é uma das bases da igreja em Jerusalém. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é a base da igreja em Jerusalém. Nós vamos ver a igreja de Jerusalém orando para ser batizada com o Espírito Santo. Nós vamos ver a igreja em Jerusalém orando quando é ameaçada pelas autoridades. Nós vamos ver a igreja em Jerusalém orando e antes de ser ameaçada pelas autoridades, Pedro e João indo à hora da oração, porque eles faziam diariamente cultos de oração no alpendre de Salomão, que ficava no templo, e eles ali curam o coxo da porta formosa do templo quando iam para a oração. Depois a igreja ora quando é ameaçada pelas autoridades. Depois nós vemos a igreja orando quando os discípulos, quando Pedro é preso e a igreja ora e o Senhor liberta miraculosamente Pedro. Era uma igreja que estava sempre em oração, perseverava nas orações. A imagem, a capa da revista também nos mostra o pão. Não é? A igreja em Jerusalém era uma igreja que perseverava no partir do pão. Eles tinham uma comunhão tão grande que eles não só compartilhavam as suas experiências espirituais, como também os seus próprios patrimônios. A Bíblia diz que os crentes começaram a vender as suas propriedades e a depositar o preço ao pé dos apóstolos, e que todos comiam, capítulo 2, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Era esta comunhão, era esta confiança em Deus, era esta vida em comum que eles desfrutavam e que eles cultivavam. Esta era a igreja, estas eram as bases que fizeram com que a igreja em Jerusalém crescesse e que acabasse evangelizando todo o mundo, de forma direta ou indireta. A obra missionária de Paulo deve à igreja em Jerusalém, porque foi a igreja em Jerusalém que deu origem à igreja em Antioquia, que mandou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Então, aqui nós vemos o significado da capa da nossa revista. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Ele é graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Professor de grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí. Há anos ele é comentarista das lições bíblicas e é membro de um dos conselhos da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A nossa primeira lição é a igreja que nasceu no Pentecostes.
a igreja em Jerusalém é uma igreja pentecostal, porque ela não só surgiu no dia de Pentecostes, como ela também se manteve cheia do Espírito Santo enquanto esteve ali até a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. Por isso ela é uma igreja pentecostal. Ela não só foi revestida de poder no dia de Pentecostes, mas se manteve cheia do Espírito Santo. A igreja em Jerusalém, né, como eu disse, ela nasceu no dia de Pentecostes. A Bíblia nos mostra, e nós já lemos aqui no início do livro de Atos, que Jesus ressuscitou e se encontrou com os discípulos no domingo da ressurreição, lá no cenáculo. É o que nós vemos no Evangelho segundo João, que nós acabamos de estudar no trimestre passado, no capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, aqui Jesus aparece no domingo da ressurreição a 10 apóstolos e mais alguns outros discípulos. Tomé não estava presente, Judas já tinha morrido, e Jesus, então, começa a gestar a igreja. A igreja havia sido revelada por Jesus lá em Cesareia de Filipe. Lá em Cesareia de Filipe, após Pedro ter tido a revelação do Pai de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus revelou a igreja. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, então, ressurreto, ele começa a gestar a igreja. Os teólogos costumam dizer que a igreja ela é gerada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando a lança é lançada contra o corpo de Jesus, Jesus já morto, o corpo de Jesus, o soldado atira a lança, e isto João vê, lá em João capítulo 19, versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Jesus foi traspassado. O seu lado foi traspassado. E ali saiu sangue e água. Dizem os estudiosos das Escrituras, inclusive Agostinho, que isto foi a geração da igreja. Assim como Eva foi tirada da costela de Adão, do lado de Jesus foi derramada a última gota de sangue, e aí, tendo sido derramado todo o sangue de Cristo, sai água. E esta água
nos fala daquele que é nascido da água e do Espírito, os servos de Jesus, a igreja. Então, ela é gerada no Calvário. Depois, Jesus ressurge, encontra-se com os discípulos e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Porque o próprio João explica no seu Evangelho, no capítulo 7, versículo 39 e 38, que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus agora já tinha sido glorificado, já tinha ressurgido. E por isso, então, ele sopra sobre os discípulos e os discípulos recebem o Espírito Santo. Assim como Adão, que foi feito um boneco de barro, e Deus soprou em suas narinas e ele foi feito alma vivente. A igreja, então, gerada na cruz do Calvário, recebe o Espírito Santo, é formada no dia da ressurreição, mas ainda não tinha nascido. Ela só vai nascer no dia de Pentecostes. A igreja, ela é gestada, então, a partir do dia da ressurreição. E é isso que diz Lucas lá no primeiro capítulo de Atos. No primeiro capítulo de Atos, ele diz que ele registrou aquilo que Jesus começou a fazer, a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E durante 40 dias se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, falando do que respeita ao reino de Deus. A igreja, ela foi gestada com, primeiro, mandamentos dados pelo Espírito Santo. Jesus, durante 3 anos e meio, formou os discípulos, ensinou os discípulos, para que os discípulos pudessem ensinar depois a humanidade. A igreja, por isso que o nosso subtítulo diz que a doutrina é uma das bases da igreja, é a doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinaram, mas eles ensinaram aquilo que eles aprenderam. Ninguém ensina sem aprender. E Jesus rememora nesses 40 dias o que ensinou aos discípulos, falando a respeito do reino de Deus. Então, Jesus ensina, reforça o ensino, faz com que eles entendam as Escrituras. Olha o que nós vemos lá em Lucas, capítulo 24. O próprio Lucas, ele fala a este respeito. Versículo 44. Lucas 24 e 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Senhor padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Então, a igreja é gestada esses 40, 50 dias, né? Até o seu nascimento, no dia de Pentecostes, ela é gestada pela doutrina, os mandamentos dados pelo Espírito Santo. Jesus rememora, abre o entendimento dos discípulos para as Escrituras, para tudo que ele havia ensinado. Eles agora já têm o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos faz lembrar aquilo que Jesus disse. João, capítulo
14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a gestação da igreja é agora a lembrança dos ensinos de Jesus, que agora os discípulos têm um entendimento aberto pelo Espírito Santo e Jesus fala para eles a respeito do reino de Deus. E lhes dá mandamento. Qual é o mandamento? Pregar. O que Lucas diz? Acabamos de ler aqui. Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus em todas as nações, começando por Jerusalém. Pregar o evangelho aos incrédulos, ensinar a palavra de Deus aos crentes, era esta as principais missões da igreja. A tarefa que Jesus confiava. Ele havia começado, ele havia pregado e ensinado e curado. É o que nós vemos lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus começou e os discípulos deveriam continuar. Assim como eu vos envio, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós acabamos de ler lá em João 20, 21. A igreja apostólica, a igreja que foi enviada para continuar aquilo que Jesus começou. O livro de Atos nos mostra como se deve continuar o que Jesus começou a fazer, não só a fazer, mas a ensinar. Então nós temos de pregar, curar e ensinar. Jesus ensinou, pregou e curou. Agora, ensinados, nós pregamos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós ensinamos, ensinamos também. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus agora dá esses mandamentos pelo Espírito Santo, de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra, de curar, de fazer sinais, prodígios e maravilhas, confirmando a palavra que eles estavam pregando, e era isto que Jesus falava. E Jesus se apresentou a eles. Por quê? Porque não é possível cumprir a ordem de Jesus, continuar a ordem de Jesus na ausência de Jesus. Jesus tem que estar presente. E eles, então, Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele se apresenta aos discípulos, porque a igreja ela é gestada, e quando uma criança está sendo gestada, ela é nutrida pela mãe para poder se desenvolver, crescer e ter condições de nascer, para ter uma vida independente. A igreja não tem uma vida independente, mas ela tinha que ser estruturada, tinha que ser nutrida. E ela foi nutrida pelos mandamentos dados por Jesus, agora lembrados pelo Espírito Santo, reforçados alguns pelo próprio Jesus durante esses 40 dias. E Jesus se apresentava aos discípulos porque havia necessidade da presença de Jesus na igreja. A igreja se estrutura e, para nascer,
para crescer e se desenvolver, ela precisa da presença de Jesus, ela precisa da doutrina de Jesus, ela precisa do Espírito Santo. Mas Jesus vai além. Vocês fiquem em Jerusalém, porque para vocês realizarem a minha obra, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Precisam ser revestidos do poder do alto. Precisam ser batizados com o Espírito Santo. E Jesus lembra os discípulos da profecia de João Batista. Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, olha a presença dele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E diz ainda o Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Foram essas as últimas palavras que Jesus dirigiu à igreja antes de subir aos céus. Eles precisavam ser revestidos de poder. O texto diz que Jesus determinou, ordenou. É algo necessário. E este revestimento do poder do alto, e este revestimento, e esse recebimento da virtude do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. Não é conversão. Não é ser salvo. Os discípulos já eram salvos. Os discípulos já tinham o Espírito Santo, porque já haviam crido em Jesus. No dia do domingo da ressurreição, Jesus soprou sobre eles, e como eles haviam crido em Jesus, eles receberam o Espírito Santo. Já eram salvos. Batismo com o Espírito Santo não é conversão, como andam dizendo por aí. Não é este o modelo da igreja. Não é esta a igreja edificada por Jesus. Eles já tinham o Espírito Santo, tinham a presença de Jesus, tinham já as escrituras entendidas, a mente deles foi aberta, o entendimento foi aberto para eles entenderem as escrituras, porque já tinham o Espírito Santo. Mas Jesus disse: isso não é suficiente. Vocês precisam ser revestidos de poder. E ele dá a notícia disso, lembrando o que João Batista havia pregado. E João Batista, ao pregar a respeito de Jesus, ele disse, Mateus capítulo 3, versículo 11, e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui João Batista mostra para o povo de Israel o ministério do Messias. Ele viria depois de João. Ele era o Cristo. Como Cristo, ele morreria por nós. Depois ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele continuaria a sua tarefa por meio da igreja. E para a igreja realizar a sua tarefa a contento, ele deveria batizar os crentes com o Espírito Santo. E depois Jesus viria para julgar o povo, julgar o mundo. Em sua mão tem a pá
e limpará a sua eira, ou seja, salvará Israel, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí é o juiz, é o juízo. Jesus virá para o juízo. Então, Jesus vem depois de João para salvar. Jesus depois batiza com o Espírito Santo a sua igreja para continuar salvando. E depois ele virá para julgar a humanidade. Então, esse é o ministério do Messias. E Jesus diz: agora estou indo para o céu, porque o que eu tinha de fazer eu já fiz. Já me sacrifiquei pelo mundo, já derramei o meu sangue, já salvei a humanidade. Agora vocês vão pregar a minha salvação. Mas para isso, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, que não é a conversão, o batismo com o Espírito Santo é uma necessidade para se realizar a obra de Deus a contento da maneira que o Senhor quer. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo era necessário para o nascimento da igreja. Sem o batismo com o Espírito Santo, a igreja não poderia nascer. É por isso que o título da nossa primeira lição é A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes. Agora, notemos que para que os discípulos fossem batizados com o Espírito Santo, havia algumas condições. A primeira condição, Jesus disse: ficai em Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para que a igreja surgisse, para que a igreja nascesse. Então, nós devemos sempre estar no lugar que Jesus quer que nós estejamos. Eu pertenço a uma igreja local. A igreja ela é universal, mas ela é também local. E para eu servir a Jesus, eu tenho que estar no lugar que Jesus quer. Não existe essa história de desigrejado. Primeiro lugar. Primeira coisa, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que os discípulos retornaram assim que Jesus sobe aos céus. Os anjos vêm e dizem: olha, Jesus já foi recebido no céu e ele virá assim como vocês viram ele subir ao céu, ele voltará. Então a igreja, ela, primeiro, deve estar no lugar que Jesus mandou. Segundo, deve estar aguardando a volta de Jesus. A volta de Jesus para buscar a igreja é a nossa espera, a nossa esperança. Então, nós devemos aqui estar reunidos, que Jesus diz: ficai em Jerusalém. Então, nós temos que estar reunidos num determinado lugar, aguardando a volta de Jesus. Então, a igreja, eu e você, temos que pertencer a uma igreja local. Temos que nos reunir em nome de Jesus. Mas não podemos nos prender a este mundo, porque a nossa perspectiva é nos encontrar com Jesus nos ares. Assim como uma nuvem ocultou Jesus, nós queremos vê-lo nas nuvens. É esta a nossa esperança. Por isso que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E no capítulo 4 deste mesmo livro, 1 aos Tessalonicenses, versículo 17.
ou 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós temos que nos consolar e nossa esperança é a volta de Jesus. A igreja tem como perspectiva ser arrebatada pelo Senhor Jesus. Aí o texto diz, Atos 1 e 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábio, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Os 11 apóstolos ali estavam, outros ali vieram, se reuniram, e o texto diz, e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, o texto vai dizer que eram quase 120 pessoas que ali estavam. O versículo 15 diz, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, aqui nós vemos que eles estavam reunidos e perseverando unanimemente em oração e súplicas. Então, a primeira condição, a obediência. Eles ficaram em Jerusalém obedecendo à ordem de Jesus. Ouviram a voz de Jesus. Segundo, eles estavam reunidos no lugar determinado por Jesus. Terceiro, eles perseveravam todos em oração e súplicas. A igreja nasceu em oração unânime, reunida em nome de Jesus, obedecendo à voz do Senhor. É assim que a igreja deve se estruturar. A igreja não nasce se não estiver perseverando unanimemente em oração e súplicas, se não estiver obedecendo à voz do Senhor, se não estiver reunida num lugar determinado por Deus. Hoje, há muitas igrejas por aí. Será que elas nascem debaixo da perseverança unânime em oração, da obediência à voz do Senhor? Será? Uma igreja só pode surgir se estiver num lugar determinado por Deus, na orientação divina, na obediência a Deus. Uma igreja só nasce e só sobrevive se estiver num lugar determinado por Deus, obedecendo à voz de Deus e perseverando unanimemente em oração e súplicas. É preciso haver a união, a unidade na orientação de Jesus. E é interessante que eles se reuniram, e ao se reunirem, eles mantiveram a presença de Jesus. Mas, irmão Caramuru, mas Jesus não estava no céu? Jesus estava no céu, sim. Mas Jesus tinha prometido, lá em Mateus 18 e 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eles mantiveram a presença de Jesus. A reunião da igreja local faz com que Jesus esteja no meio deles. Nós precisamos da presença de Jesus. Então havia obediência
a Jesus, presença de Jesus, e havia oração, porque havia unidade. E quando há união que gera unidade, nós temos a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Você tem a bênção e a vida para sempre se os irmãos viverem em união. Se estiverem estabelecida uma união. É o que havia ali. Eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Mas a igreja em Jerusalém não era uma igreja perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. E aqui nós já temos, antes mesmo da igreja nascer, dois problemas. O primeiro problema foi que assistiram à ascensão do Senhor mais de 500 irmãos. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, mais de 500 irmãos viram a Jesus subir aos céus, mas só estavam ali no cenáculo quase 120. Alguns não perseveraram. Um grande número não perseverou. Então, nós já temos um primeiro ponto, a falta de perseverança de alguns. O segundo é que havia apenas 11 apóstolos e não 12. E então os 11 apóstolos, né, Pedro tomando a frente, escolheram Matias para completar o colégio apostólico. Então, ali nós temos a escolha de Matias. Foi um outro problema que surgiu, né? Havia o problema ali da apostasia de Judas. Matias é escolhido no lugar de Judas e passa a ser contado por voto comum com os 11 apóstolos. Chega o dia de Pentecostes. Era uma das 3 festas obrigatórias. 50 dias depois da Páscoa, nós tínhamos a festa das semanas ou Pentecostes, que era uma festa em que os judeus celebravam o início da colheita e também celebravam a entrega da lei a Israel, o encontro de Deus no Monte Sinai com Israel. E aqui nós temos o nascimento da igreja. É o encontro do Espírito Santo, como diz o nosso comentarista, com a igreja. Ela é revestida de poder no dia de Pentecostes. São os crentes batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É o que eu disse para os irmãos. Estavam reunidos no mesmo lugar, a gestação da igreja. A igreja nasce, a igreja só se estrutura, a igreja só tem condições de crescer e se desenvolver se estiverem todos reunidos no lugar determinado por Jesus, em perseverança unânime de oração e súplicas, em obediência ao Senhor. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A igreja
ela nasce no dia de Pentecostes porque ela é batizada com o Espírito Santo. E no livro de Atos, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Nós vamos ter uma lição que vai falar sobre a igreja cheia do Espírito Santo. E, por falar nesta lição, vamos aqui falar sobre os blocos do trimestre, né, que nós não falamos ainda. O trimestre está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco são as características da igreja em Jerusalém. A primeira hoje nós estamos vendo que é uma igreja que nasceu no Pentecostes. Nasceu no dia de Pentecostes, nasceu com o batismo com o Espírito Santo. Esse primeiro bloco envolve as lições 1 a 6. Nós vamos ver que é uma igreja que nasceu no Pentecostes, que é um modelo a ser seguido, que é uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor e uma igreja não conivente com a mentira. Essas são as características que nós vamos estudar da igreja em Jerusalém. No segundo bloco, nós vamos ver as atitudes da igreja diante da perseguição. Porque doutrina, comunhão e fé, base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós vamos ver que é uma igreja que não é das lições 7 a 9. É uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas e uma igreja que se arrisca. E, por fim, nós temos o terceiro bloco, onde nós vamos ver a expansão da igreja em Jerusalém. Nós vamos ver a expansão da igreja na lição 10, nós vamos ver uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, a ida de Pedro até a casa de Cornélio, aos primeiros gentios que são salvos, o caráter missionário da igreja de Jerusalém e, por fim, a Assembleia de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém. Então, esses são os blocos do nosso trimestre. Mas vamos voltar aqui. Estávamos dizendo que ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Tanto que o texto diz, todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo tem como evidência física inicial o falar em línguas estranhas. É o item 8 do cremos da declaração de fé das Assembleias de Deus. Cremos na experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar em outras línguas, que nos é dado por Jesus Cristo, conforme a sua vontade, para testemunhar do Evangelho. Então, batismo com o Espírito Santo é a replicação, a reprodução desta experiência do dia de Pentecostes. E a evidência é física, é o falar em línguas estranhas, conforme nos é dado por Jesus Cristo, e com um objetivo, que é testemunhar do Evangelho. O batismo com o Espírito Santo não é para alguém ficar falando língua estranha no dia da ceia, para se mostrar, para mostrar que é mais santo. Não. O batismo com o Espírito Santo, ele é dado para que as pessoas preguem o Evangelho, para que sejam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tanto que, depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro prega o Evangelho e 3.000 almas se convertem. O objetivo do batismo com o Espírito Santo é capacitar, é revestir de poder para que preguemos o Evangelho, não com sublimidades de palavras, mas com demonstração do poder e do Espírito. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza,
e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa é a diferença de quem é batizado com o Espírito Santo e quem não é. Posso pregar o Evangelho sem ser batizado com o Espírito Santo? Posso, mas a minha pregação será com sublimidade de palavras ou de sabedoria. A palavra e a pregação serão em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas quando se é batizado com o Espírito Santo, a palavra, a pregação é em demonstração do Espírito e de poder. E o resultado é que a fé não se apoia em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. É por isso que eles foram batizados com o Espírito Santo. É por isso que eles só pregaram o Evangelho depois que foram batizados com o Espírito Santo. Para que a fé dos ouvintes não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E eles viram línguas repartidas como de fogo para lembrarem da profecia de João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E para entenderem as línguas estranhas que falariam. Não entenderem o que estavam falando, mas entender o fenômeno das línguas estranhas. Por isso que as línguas eram repartidas como que de fogo. Porque Deus, irmãos, não é Deus de confusão. Nunca mais aconteceu isso no batismo com o Espírito Santo. Ninguém que é batizado com o Espírito Santo vê hoje línguas repartidas como que de fogo. Por que que eles viram? Para que eles soubessem, não tivessem dúvida alguma de que aquele fenômeno era o batismo com o Espírito Santo que Jesus havia prometido. E hoje, para que ninguém se confunda, as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo falam em línguas estranhas, para que as pessoas saibam que elas foram batizadas com o Espírito Santo. E era dia de Pentecostes. Não é por acaso. Nada com Deus é por acaso. Por que era o dia de Pentecostes? Porque nesse dia estavam judeus de todas as nacionalidades. Os judeus habitavam em todo o mundo. Os irmãos sabem, lembram, que quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, só 50.000 judeus vieram. É o que está lá no livro de Esdras. Depois, os outros ficaram nas outras cidades. Havia uma grande, eram chamados judeus da diáspora, aqueles que estavam dispersos. Mas eles tinham que vir nas festas obrigatórias, Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos, eles tinham que vir a Jerusalém. Então havia judeus de todas as nações ali. E eles foram atraídos pelo barulho que havia no cenáculo. E eles foram lá. E Pedro pregou o evangelho. Também hoje não vamos dissecar aqui o sermão de Pedro, porque nós temos uma lição específica sobre isto. Mas Pedro pregou o evangelho, eles se converteram e 3.000 almas foram batizadas naquele dia. A igreja existe para pregar o evangelho, para que as pessoas recebam a Jesus como Senhor e Salvador. A mensagem do evangelho é a mensagem do arrependimento. Quando Pedro pregou, olha a reação da multidão. Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é a mensagem que a igreja deve pregar? Jesus salva. E aqui Jesus batiza no Espírito Santo. Na primeira pregação, Pedro diz que Jesus salva e Jesus batiza no Espírito Santo. Na segunda pregação, nós vamos ver
no capítulo 3, Pedro dizendo que Jesus salva e que Jesus cura e que Jesus brevemente voltará. E aí nós temos o evangelho completo. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. A igreja é batizada com o Espírito Santo para levar esta mensagem. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Os pentecostais não são inovadores, como dizem os tradicionais, os históricos. Nós é que somos históricos. Nós é que somos os tradicionais, porque nós voltamos a pregar o que a igreja em Jerusalém, ao nascer, pregou. É um modelo a ser seguido. A igreja existe e ela nasceu no dia de Pentecostes, batizada com o Espírito Santo, para pregar com demonstração do poder e do Espírito que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. É exatamente o que está na nossa declaração de fé. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Esse é o evangelho que foi pregado no dia do nascimento da igreja. O evangelho que Jesus mandou pregar. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É este o evangelho que deve ser pregado. E para isso nós temos que nos reunir no nome de Jesus, para ter a presença de Jesus. Obedecer a Jesus, cumprindo os mandamentos que ele nos deu e que nos faz entender pelo Espírito Santo. Perseverar unanimemente em oração e súplicas. E dizer ao mundo que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Esta é a primeira lição que nos ensina a igreja em Jerusalém no dia mesmo do seu nascimento. Amém.